Saudações e seguimos para mais uma síntese informativa. Jornalista guineense sequestrado e agredido critica Portugal por revelar-se indiferente. Carlos de São Vicente queixa-se nas Nações Unidas e diz que sua prisão é arbitrária. E para encerrar, sociedade reage à união entre a UNITA, Bloco Democrático e o Prajá, considerando ser o início de alternância ao MPLA. Acompanhe agora o desenvolvimento informativo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Nesta última edição de hoje, começamos com a atualidade internacional, com destaque ao sequestro e agressão de que foi alvo o jornalista guineense António Ali Silva. O jornalista, cujo trabalhos têm incomodado os sucessivos governos da Guiné-Bissau, foi sequestrado nesta terça-feira e brutalmente espancado. As autoridades locais continuam em silêncio, aumentando assim as suspeitas de que o ataque ao jornalista terá sido mandatado por membros do governo. Entretanto, já depois de ter sido assistido por uma equipa médica, o jornalista concedeu uma entrevista à Lusa, onde manifestou desagrado pela postura cúmplice do governo português, encabeçado pelo socialista António Costa. O escriba diz ter esperado que Portugal, país que lhe concedeu a carteira profissional e que tem sido renovada, alguma reação, ao menos alguma palavra de conforto. Tenho dores por todo o corpo, não dormi à noite, a cabeça está toda ferida. O maxilar, não consigo comer, só bebi leite, cortaram uma língua, pelo menos não cortaram toda, mas há uma parte que levanta e está-me a doer, bebo água, dói. De resto, pronto, estou vivo, eu sou jornalista, com carteira profissional portuguesa, não ouvi nada. Pelo contrário, o que me surpreendeu foi ter lido uma declaração do Sindicato dos Jornalistas de Cabo Verde. Foram firmes, mas de resto de Portugal não vi nada. Não sei se Portugal pensa que eu fui espancado enquanto blogger, mas eu antes de ser blogger já tinha carteira profissional portuguesa desde 95. Até hoje mantenho a minha carteira, renovável de 2 em 2 anos, há uns anos esta parte. Mas também não me preocupa isso. As pessoas sabem o que é que aconteceu. Era o jornalista e blogger bissau-guineense António Ali Silva, sequestrado e brutalmente espancado à luz desta terça-feira, dia 9 de março. De referir que António Ali Silva tem sido um incómodo para as autoridades da Guiné-Bissau, quer sejam civis, quer sejam militares. Por exemplo, em abril de 2012, o jornalista tinha sido detido por militares que haviam realizado um levantamento contra o governo civil de Carlos Gomes Júnior. Vaticinava-se que a detenção resultou do facto de o jornalista ter produzido textos que expunham a irracionalidade dos militares. Mas, objetivamente, nada se sabia das razões da detenção nem o local em que tinha sido levado, tampouco que tratamento lhe estava a ser dado. Por cá, o empresário Carlos de São Vicente, em prisão preventiva desde setembro de 2020 na cadeia de Viana, no âmbito do conhecido caso dos 900 milhões, queixou-se da detenção arbitrária e da violação do direito e julgamento justo das Nações Unidas, escreve o portal da Camunda News. No documento enviado pelos advogados de Carlos São Vicente, com escritório em Genebra ao Grupo de Trabalho da ONU sobre detenção arbitrária, segundo o portal da Camunda News, dá-se conta que no caso do seu constituinte há múltiplas violações das regras para um julgamento justo e das condições de detenção contrárias a todas as nações de justiça e dignidade. Em particular, é apontado que a detenção nem necessária nem razoável, ordenada e prolongada por uma procuradoria angolana todo-poderosa, sem controle de um juiz, e que o prisioneiro que sofre de patologias, principalmente diabetes e hipertensão, que o tornam particularmente vulnerável à Covid-19.
Os advogados acrescentam ainda que a saúde de Carlos São Vicente piorou significativamente devido à falta de acompanhamento médico adequado porque se encontra detido em condições particularmente difíceis, dizem os advogados de Carlos São Vicente. No documento enviado a um organismo das Nações Unidas, os advogados de Carlos de São Vicente recordam que em 2 ocasiões, precisamente em 2008 e 2019, as Nações Unidas apontaram falhas no sistema judiciário angolano e que as ONGs internacionais de direitos humanos também denunciaram repetidamente a falta de independência da justiça angolana e as condições desumanas e degradantes das suas prisões. Os referidos advogados suíços pedem ao Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre detenção arbitrária que seja enviado um apelo urgente a Angola para que proceda a libertação imediata do empresário de Carlos São Vicente. Membros da sociedade civil em Angola advogam que a unidade entre a UNITA, Bloco Democrático, e o projeto político para já é o princípio básico para a oposição atingir o poder em 2022. A observação surge em reação às declarações dos líderes Adalberto Costa Júnior, da UNITA, Justino Pinto de Andrade, Bloco Democrático, e Abel Chuvucovuco, realizadas na conferência de imprensa tripartida ocorrida na manhã de hoje. Em entrevista com a Munda News, o académico e político Américo Vaz, presente no local, manifestou de acordo com alguns argumentos apresentados, tendo também referido que o Presidente da República devia auscultar a sociedade antes de anunciar mexidas na Constituição. O que se ressalta aqui deste evento é que efetivamente nós começamos agora a ter um princípio basilar, né, quando está-se em política. Nós temos um adversário comum, que é o MPLA, e não se consegue combater o MPLA sozinho. Dessa medida, a oposição entende, os partidos que constituem essa tri, entenderam que com a base de unidade, com a base de reforço, com concurso inclusive, fez aqui referência que desse processo que se inicia há toda a necessidade de se incluir as outras forças vivas da nação, incluindo especificamente a sociedade civil, né, que tem vindo nos últimos 45 anos demonstrar alguma cutilância, algum combate efetivo naquilo que é a realidade política. Em relação à revisão da Constituição proposta pelo Presidente da República, está-se realmente a confirmar ou a repor o que já está na Constituição, como disse Abel Chuvucovuco? Penso que sim, mas daqui ressalta, chama aqui a grande questão, porque eu tenho uma opinião relativamente a essa matéria. Para mim, eu acho que antes de partirmos para qualquer processo de revisão, a partida deveríamos retirar da Constituição a proibição que coloca ou exclui o referendo popular, né? Nós só podemos partir para uma revisão constitucional que se impõe se efetivamente conseguimos tirar essa proibição e passar automaticamente o direito às outras forças vivas, e aqui em particular o povo, a sociedade civil, as outras forças poderem participar nessa revisão que se pretende. Para Luís de Castro, presidente do projeto cívico e patriótico Jango Cultural do Ambo, a união entre Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto de Andrade e Abel Chuvucovuco reflete o prescindir dos egos de alguns líderes de partidos políticos e o abraçar do compromisso dos interesses dos angolanos. Eu penso que é o prescindir dos egos, das lideranças dos diversos partidos políticos e o abraçar de todos os angolanos para que tenhamos efetivamente a tão almejada alternância política que se quer, para que se traga ao país uma outra alufada de ar frescos, com uma liderança que efetivamente esteja compromissada com aquilo que são os interesses, as ansiedades do povo angolano. Angola precisa realmente melhorar o paradigma, fazendo com que o Presidente da República seja eleito diretamente? Efetivamente, é das preocupações mais tangentes do povo angolano. Nós não precisamos de um Presidente da República que vá a reboque do partido político. Precisamos efetivamente mudar esse paradigma, e essa devia ser uma das discussões prementes naquilo que é a chamada revisão pontual da Constituição da República de Angola. Entretanto, para o ativista Isidro Fortunato, a junção destas organizações é pontual e esclarecedora, trazendo assim uma outra perspectiva para enfrentar o MPLA. O ativista referiu, por outro lado, que o Presidente da República, ao anunciar a proposta de revisão da Constituição no Conselho de Ministros, a ação deixou de fazer parte de uma agenda pública, tornando-se assim numa agenda partidária.
Achei extremamente pontual na questão dos esclarecimentos, porque existem manobras que estão a ser efetuadas a nível do Estado, né, pelo governo liderado pelo então presidente João Lourenço, que exige um esclarecimento sempre, e principalmente das forças que nós estamos aqui a falar, que de uma forma ou de outra decidiram unir-se para trazer uma outra perspectiva para enfrentar uma máquina tão afinada como é a máquina do próprio MPLA. Essa conferência foi de extrema importância para nós compreendermos que existe realmente um projeto de unidade que visa a alternância, que é um sonho adiado de muitos angolanos, dado o projeto de manutenção do poder do próprio MPLA. O Presidente da República, ao anunciar a revisão da Constituição no Conselho de Ministros, fez-se realmente representar do seu partido político e não do povo, como disse Adalberto Costa Júnior? Claro, nós estamos a falar que a Assembleia é o espaço onde se fazem essas afirmações, que têm um impacto profundo e no qual as forças políticas devem ter uma participação. Quando há essa exclusão, normalmente nota-se que isso não faz parte de uma agenda pública, mas de uma agenda partidária. Então foi essa a impressão que nós tivemos. Sociedade Civil considera que unidade entre UNITA, Bloco Democrático e Para Já é o princípio básico para a oposição atingir o poder. Termina aqui mais uma edição de hoje. Se pretender rever outras matérias, acesse o nosso portal da Camunda News. Boa noite e até amanhã. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.